Funding for this program is provided by Annenberg CPD to advance excellent teaching. Foi uma época de anarquia, assassinatos, incêndios criminosos, pilhagem, estupros. Uma época em que o mundo parecia desmoronar. Até a igreja dependia das tribos bárbaras que dominavam o Ocidente. E com a cristianização dos bárbaros, a igreja tornou-se mais bárbara. A Idade das Trevas, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. O colapso final do Império Romano no Ocidente aconteceu no V século, sob pressão dos bárbaros germânicos. 3 séculos depois, no dia de Natal do ano 800, um germânico foi coroado em Roma como imperador do Ocidente. Ele era Carlos, rei dos francos, que a história conhece como Carlos o Grande ou Carlos Magno, e cujo reinado glorioso foi para a época um modelo de estabilidade. Mas o período entre esses 3 séculos do colapso à coroação é conhecido como Idade das Trevas, em parte porque não sabemos muito sobre ele, e em parte porque era isso, escuro e sangrento. A economia estava arruinada. A estrutura social desmoronava por fendas internas e externas. Mesmo a parte material decaía, como podemos ver por novos padrões de assentamento, com muitas fazendas e vilas nas melhores terras sendo abandonadas por lugares mais elevados. Velhas fortalezas que não eram habitadas desde a Idade da Pedra voltaram a ser usadas. Não porque se vivia melhor lá, mas porque as chances de sobrevivência eram maiores. Essa era a situação geral, ou o que imaginamos ter sido. No patamar político, lembrem-se de que o Império Romano Ocidental fora substituído por pequenos reinos bárbaros. Visigodos na Espanha, que por volta de 700 foram engolidos pelos árabes. Lombardos na Itália, francos e burgúndio na Gália, anglos e saxões na Inglaterra. Estes representavam o poder político organizado que havia na Europa. Todo o resto pertencia à Igreja Romana. A autoridade moral, aprendizado, o prestígio do nome romano e a proteção das pessoas. Na sociedade cristã, as pessoas comuns procuravam o bispo em busca de liderança. Nesta época acontecia um processo de assimilação. Os bárbaros foram convertidos ao cristianismo nos séculos V e VI, adquirindo uma fina camada de verniz romano, mas à medida que os bárbaros se convertiam, a igreja ficava cada vez mais bárbara. É possível notar isso na descrição que Gregório de Tours nos dá sobre como era no reino dos francos durante a segunda metade do VI século. Gregório, visto aqui num manuscrito iluminado do 10º século, era um homem de linhagem aristocrática gaulesa, um descendente de oficiais romanos, membro de uma dinastia de bispos.
A história dos francos, pelo menos o que sabemos por Gregório, é um longo conto de estupro, assassinato e purgação. Filhos estrangulando as mães. Mães jogando filhos no poço. Pessoas chutadas ou queimadas até a morte num banquete amigável. Esposas encorajando os amantes a assassinar seus maridos e depois assassinar as filhas, pois tinham receio que poderiam seduzir o mesmo amante. O incesto reinava e às vezes levava ao assassinato. Criados e aliados traindo ou envenenando seus senhores e seus amigos. Isto chegou ao ápice, ou melhor, no mais baixo ponto, com a morte da rainha Brunhilde, que foi capturada por seus inimigos com seus 3 filhos, torturada por 3 dias e no quarto desfilou no campo, montada num camelo, num estado que podemos bem imaginar. Foi então amarrada pelos cabelos, um braço e um pé no rabo de cavalos selvagens e seus membros foram arrancados um a um. Mas o destino de um de seus filhos é interessante, pois embora outros 2 fossem mortos de imediato, um deles era afilhado do sequestrador, que lhe poupou a vida, deixando-o viver num mosteiro. Uma boa indicação da força dos laços religiosos, mesmo num cruel mundo supersticioso. Era destes bárbaros selvagens que a igreja dependia cada vez mais. Consequentemente, o declínio nas condições da cultura foi acompanhado pela deterioração dos padrões morais entre os membros do clero. Devemos lembrar de que estes padrões, pelo menos nos níveis mais altos visíveis a nós, ainda eram os do mundo romano. Não é surpresa que os bispos tivessem escravos e concubinas, como outros cavalheiros. Temos também os bispos que usavam armaduras e espadas debaixo de suas vestes, provavelmente para uso imediato, e que despojavam os pobres de seus pertences e, às vezes, de suas esposas também. Há uma cena à mesa de um rei franco onde 2 bispos se acusam mutuamente de libertinagem. E há várias outras cenas onde os bispos estão tão bêbados que não reconhecem seus convidados. O mundo que Gregório de Tours descreve é um mundo de violência e corrupção, no qual os governantes dão o exemplo de injustiça e desprezo pela lei, e onde mesmo as virtudes bárbaras, como lealdade e honra militar, não importam mais. Num mundo assim, a religião conseguiu manter seu poder apenas pelo terror e o pavor que seu prestígio supernatural inspirava e pela ameaça da violência espiritual, usada para sua proteção contra a violência física do barbarismo. O medo da ira de Deus, da vingança dos santos, eram as únicas coisas que podiam intimidar os desordeiros, tão comuns entre as novas classes dominantes. Este é o período em que os santos tiveram seu papel mais importante. Aqui, por exemplo, está São Cuberto, que uma vez reviveu um bebê moribundo com um beijo. Na Idade das Trevas, os santos não eram apenas modelos de perfeição moral cujas preces eram invocadas pela igreja. Eram forças pragmáticas, com um papel constante na vida diária, intervindo de maneira prática, a ponto de os pescadores de Nápoles chicotearem seus santos quando não apanhavam peixes. Na verdade, os santos eram forças sobrenaturais e acreditava-se que vivessem em santuários, protegendo a riqueza da terra e de seu povo.
O santo mais importante para Gregório foi São Martinho, cujo santuário em Tours era considerado uma fonte de graça e curas milagrosas, onde os doentes chegavam de todas as partes da Gália. Acreditava-se que São Martinho fosse muito bom contra a epilepsia e impotência. O santuário em Tours foi destruído em 853 e foi substituído várias vezes, sendo esta a última versão. O original era um local onde escravos fugitivos, criminosos, pessoas banidas pelo rei, encontravam refúgio e proteção sobrenatural. Como resultado, era recheado de fugitivos. Em princípio, toda a igreja deveria oferecer santuário, mas o santo deveria ser muito importante, para que impedisse que os grandes senhores ou o rei roubassem as propriedades do santo ou que fosse derramado sangue em seu interior. As igrejas poupadas deviam o fato à força de seu santo patrono. E assim, os primeiros séculos da Idade Média presenciaram o crescimento de uma nova mitologia cristã no Ocidente. As lendas dos santos, como Saint-Thierry, que representava o outro lado da visão sombria da sociedade bárbara sobre a qual Gregório escreveu. Por um lado, vemos um mundo de violência e injustiça que afunda, devido a seu próprio peso, até a destruição. Por outro, há o mundo da força divina e mistério, no qual o homem é liberado das cruéis necessidades diárias, onde nada é impossível, pois o santo pode trazer a criança de volta à vida ou oferecer comida e bebida, onde todo o sofrimento humano pode encontrar remédio, pois o santo pode curar o doente, alimentar o pobre e até purificar o culpado. Neste mundo de trevas, era inevitável que o santo cristão adquirisse, por um lado, algumas das características de curandeiro, e, por outro, de semideus, que seu prestígio dependesse de sua força como milagreiro, e que os homens apelassem a ele como faziam aos deuses da família, ou aos deuses locais, como patrono da família e da comunidade. Apenas neste mundo de mitologia cristã foi possível obter a fusão vital da fé e da ética cristãs com a tradição barbárica dos novos povos. Obviamente, era impossível para povos sem tradição ou filosofia, sem literatura, assimilar diretamente a sutil e profunda teologia e a metafísica das grandes doutrinas da Igreja. Os bárbaros podiam entender e aceitar o espírito da nova religião somente quando lhes era manifestada de maneira óbvia e visível nas vidas e atos de homens que pareciam dotados de qualidades sobrenaturais. Assim, a conversão dos europeus ocidentais foi conseguida não apenas pela nova doutrina, mas pela nova força que os impressionava e subjugava. Os próprios missionários cristãos eram personalidades poderosas, corajosos, ousados, que inspiravam entusiasmo e confiança. E havia mulheres santas também. Walpurga, que praticava medicina entre os saxões, e que é lembrada na noite de 1º de maio, Walpurgisnacht. E Santa Audrey, abadesa de Ely, cuja festa em 23 de junho era tão popular que se tornou famosa em feiras anuais. Bugigangas baratas e colares em liquidação levaram o nome de Tawdry, espalhafatoso.
As mulheres também tinham um importante papel na conversão de pagãos no patamar político. Em 496, uma princesa católica de Borgonha, Clotilde, casou-se com Clovis, rei dos francos, e ajudou a convertê-lo ao cristianismo. 100 anos mais tarde, a tataraneta de Clotilde, Berta, casou-se e converteu este homem, Ethelberto, rei de Kent, e seus filhos levaram o cristianismo de Kent para a Nortúmbria. Em 987, os húngaros foram cristianizados por Estevão, que se tornou Santo Estevão, que foi batizado por sua mãe e encorajado por sua esposa. Claro que não era só questão pessoal. Era uma questão de alianças e interesses políticos. Mas sejam quais forem as razões, as esposas tinham um papel importante nessas conversões. Então, quando o cristianismo foi aceito pelos nobres, a proibição de incesto pela igreja começou a modificar a face da Europa. Significava que a rede de casamentos reais iria espalhar-se da Irlanda até Constantinopla, de Castela até Novgorod, evitando as desvantagens da procriação consanguínea e entrelaçando um grupo de famílias altamente selecionadas por suas habilidades no governo e na guerra. A proibição da poligamia pela igreja significava que, pelo menos teoricamente, os bastardos estavam excluídos da sucessão ao trono. Demorou algum tempo para convencer as classes governantes a aceitar estas exclusões, mas, gradualmente, não seria mais necessário assassinar todos os seus irmãos para ficar seguro. A sucessão ao trono seria esclarecida e estabilizada, e tudo teria sua utilidade. O principal, entretanto, é que a Igreja Ocidental não chegou aos bárbaros com uma missão de civilização ou uma promessa de progresso político ou social. Chegou com uma mensagem de julgamento e salvação divinos. A humanidade nascera sob uma maldição. Estava escravizada pelas negras forças do mal cósmico e afundava cada vez mais pelo peso de sua própria culpa. E era óbvio que apenas pelo caminho da cruz, pela graça do Salvador crucificado, ou melhor, de Cristo em majestade, que os homens poderiam libertar-se da massa maldita de pecaminosos e escapar dos destroços de um mundo condenado. O mundo estava caindo aos pedaços, chegando ao fim, e era natural que os cristãos se voltassem para o outro mundo, para a cidade eterna e não a terrena, e para a igreja, que oferecia o único caminho até esse mundo. O argumento era tão convincente que, enquanto o caos continuava e aumentava no mundo ocidental, todas as atividades e aspirações que chamamos culturais estavam concentradas na igreja. A tradição da cultura, do latim, os padrões da vida cristã não seriam preservados ou desenvolvidos em cidades que se arruinavam cada vez mais, mas sim em mosteiros. E os monges se tornariam não só os apóstolos do Ocidente, mas também os fundadores da cultura medieval. Homens e mulheres que fugiam do mundo para encontrar salvação, como eremitas isolados ou em pequenas comunidades, não era um fenômeno novo. Os cristãos começaram a fazer isto nos desertos do Egito e da Síria a partir do terceiro século. Mas este tipo de coisa é mais fácil de se fazer no Egito, onde é possível cavar um buraco na areia ou construir uma choupana de junco, de lama, e dormir grande parte do dia.
É mais fácil no Egito que mais ao norte, na Alemanha ou França, ou até do outro lado do Mediterrâneo, na Itália, onde o inverno é muito rigoroso. Assim, climas difíceis eram um problema para a vida monástica, assim como a sua disciplina pelo caos que havia ao redor. Estes eram os problemas aos quais São Benedito se dedicou quando fundou seu primeiro mosteiro em Monte Cassino, ao sul de Roma, em 520, e quando organizou as regras para sua comunidade por volta de 529. Os beneditinos podem ser considerados típicos de todas as velhas ordens monásticas. Faziam um voto vitalício de observar obediência, pobreza e castidade, que eram apoiados em 4 preceitos principais: nenhuma propriedade particular, nada de carne de açougueiro, exceto em casos de doença, trabalho manual constante e confinamento restrito ao mosteiro. Benedito recomendava 3 a 4 horas diárias de leitura a livros de devoção, embora abrisse exceção aos que não sabiam ler. Mas todos deviam passar 4 ou 5 horas por dia em orações e serviços religiosos. Esta oração pública tornou-se cada vez mais importante com o tempo, e o monge passou a fazer menos trabalho manual e a concentrar-se em orar por seus semelhantes. Assim, por um paradoxo curioso, o monge que abandonava o mundo para salvar sua própria alma, descobria que uma de suas tarefas mais importantes era interceder junto aos céus em nome de seus semelhantes. A regra de São Benedito é um modelo de sabedoria prática e espiritual, e até recomenda como os monges devem dormir. Devem dormir em camas separadas. Uma vela deve sempre queimar em sua cela até o amanhecer. Devem dormir de roupa e amarrados com cintos ou cordas, e não devem ter suas facas a seu lado, para não correr o risco de machucar o companheiro durante o sono. Mas, como muitos grandes documentos, a regra de São Benedito tornou-se mais uma afirmação do que deveria ser do que uma indicação do que era, na verdade. Propriedade e carne entraram. Trabalho e abstinência saíram. Apesar das repetidas reformas, os mosteiros tornaram-se mais comerciais e mundanos. Isto não é surpresa se considerarmos que num mundo problemático, violento, sem segurança, os mosteiros e conventos ofereciam abrigo e um mínimo de ordem e conforto por períodos bem maiores que qualquer outro estabelecimento residencial. É claro que o abrigo não era apenas físico, era espiritual também. Homens e mulheres entravam nos mosteiros fugindo do frio, congelados pela maldade e selvageria do mundo, considerando o retiro como um refúgio, onde podiam manter-se aquecidos na fé. Podiam também manter o que ainda restava da civilização, copiando e ilustrando velhos manuscritos quando não os estavam raspando para dar lugar a outro texto. E podiam espalhar a mensagem cristã através do trabalho missionário, não apenas enviando pregadores veementes, mas dando o exemplo. Os mosteiros ficavam em áreas rurais, e eram os monges que convertiam a população analfabeta e pagã de camponeses, que provavelmente introduziram as melhorias agrícolas e tecnológicas que iriam mudar a qualidade de vida em toda a Europa. A Idade das Trevas deve ter sido incrivelmente sombria, com ataques e contra-ataques, emboscadas, assaltos, assassinatos, pilhagens, sequestros, torturas e bebedeiras,
terminando em derramamento de sangue e mãos, orelhas e narizes cortados. Considerado um tratamento mais cristão aos criminosos ou inimigos do que a pena de morte. Mas, com tudo isto, a vida continuava. Em fortalezas, mosteiros e terras fortificadas, as pessoas mantinham um mínimo de segurança. Os mercadores viajavam nas antigas estradas romanas, eram assaltados uma ou duas vezes, mas continuavam a viajar. Acima de tudo, homens e mulheres continuavam a semear, colher, levar os porcos à floresta, levar o gado ao pasto, a alimentar a si e a seus senhores da melhor maneira que podiam. No próximo episódio, veremos como a Idade das Trevas chegou ao fim, embora não as trevas em si. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.